Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos em nossa sétima videoaula, neste período de distanciamento social. Como eu já reforço toda vez, não é o ideal seria que estivéssemos próximos uns dos outros. Parece que a previsão de retorno nossa aí começo de setembro. Vamos aguardar as novas publicações do governador, do secretário, para confirmar realmente essa data. E por enquanto, vamos dando andamento às aulas virtuais. No caso, biologia, eu optei pelo YouTube como ferramenta para poder postar para vocês uma videoaula explicando os processos. Então, hoje, na verdade, nosso intuito é fechar o assunto reino vegetal. Meu plano é que seja a última videoaula deste bimestre, que a partir de agora precisamos fazer atividades para realmente ver se os conhecimentos foram consolidados, se eu preciso fazer uma intervenção, uma recuperação em cima disso. Então, é importante, a partir de agora, a gente procurar fazer atividades, pequenas avaliações diagnósticas, tá? Então, hoje, vamos finalizar aqui o assunto, reforçando um pouquinho as características das plantas, né? Nunca é mal a gente retomar, pode parecer enjoativo para vocês, toda videoaula que fala de planta eu já retomo esse mesmo conceito, mas é importante que nós tenhamos uma noção das características que vão evoluindo com os grupos. Então, só retomando, as plantas são seres autótrofas, fabricam o próprio alimento, então elas fazem fotossíntese, pegam do ar o gás carbônico, a luz solar, a água do solo e convertem isso então no próprio alimento. Por esse motivo também as plantas são a base da cadeia alimentar e produzem o oxigênio que todos nós respiramos. E lembrando que as plantas também respiram, tá? As plantas são seres pluricelulares, elas possuem mais de uma célula, por esse motivo que elas são visíveis a olho nu. As plantas possuem células com parede celular, aquela proteção que as células possuem, e também possuem organelas citoplasmáticas chamadas de cloroplastos, que contribuem para a absorção da energia luminosa e também fazer a fotossíntese. Possuem células eucariontes, ou seja, com núcleo celular delimitado. Então, isso torna a célula vegetal um pouquinho mais complexa comparando com as bactérias que eram procariontes e não possuíam núcleo. E os principais grupos de plantas vegetais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Esses três grupos já abordamos em outras videoaulas, restando hoje então a última, que seriam as angiospermas, para fecharmos o reino vegetal. E falando um pouquinho das angiospermas, eu gosto sempre de colocar uma foto de um grupo que nós estamos abordando, para que vocês vejam as características físicas, né, presenciais. Nós temos aí uma árvore frutífera, o fruto realmente é uma característica marcante das angiospermas, e vocês sabem bem que árvore que possui fruto é árvore que possui flor também. Vejam, até agora, todos os grupos estudados, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, eram plantas que não possuíam fruto nem flor. Então essa é a parte mais marcante desse grupo, tá? Então, vamos retomar alguns conceitos também. Assim como era a gimnosperma, como era a pteridófita, são plantas vasculares. Elas possuem um sistema de vasos condutores, tá, no interior do caule, de maneira a levar a seiva elaborada, a seiva bruta, com uma certa velocidade, né? Seiva bruta levando então para as folhas no alto da planta, da árvore, e seiva elaborada de volta lá para as raízes também. Quer dizer, essa velocidade mais rápida através desses vasos, elas tornam possível então que essa planta tenha um tamanho maior. Lembrando que as briófitas não possuem esses vasos condutores, e por esse motivo a água da plantinha vai subindo de forma muito lenta, e isso impede que ela cresça muito, tá? Porque se fosse muito grande, as partes mais altas morreriam ali desidratadas. São plantas que, assim como as anteriores, nós falamos aí, os pinheiros, não precisam de água para reprodução. Então, no próximo slide, vamos abordar esse assunto. A fase de esporófito dominante. Quando eu falo esporófito, quer dizer, a parte que nós visualizamos da planta com mais frequência, a fase de vida dela é a fase que fabrica os esporos. As angiospermas, assim como as gimnospermas, também fazem, por exemplo, o grão de pólen, que é o esporo masculino.
esse esporo está presente na vida da planta na maior parte do tempo. Tá? Possuem raízes, caule, folhas, sementes, como já tinha nas angiospermas, mas vamos fazer um comparativo. Bryophyta não possuía nenhum deles. Pteridófitas já tinham raízes, caules e folhas, não tinham sementes. Aí veio o Gimnosperma, já possuía raiz, caule, folha e semente, mas não flor e fruto ainda. E finalmente as angiospermas possuem flores e frutos. Então vejam que a grande evolução das angiospermas desse grupo são as flores e frutos. E consequentemente, os representantes desse grupo, né, os principais, são as árvores frutíferas, já que fabricam frutos. Tudo bem? Então vamos passar agora para o próximo slide para acompanhar um pouquinho do ciclo de vida. Vocês vão perceber que ele é um pouco mais complexo. Então, a estrutura reprodutora de uma angiosperma é a flor. Então vejam, na gimnosperma eu tinha os estróbilos. Agora tem a flor realmente, que ela é mais avançada em termos de complexidade, de função. As flores, elas atraem então polinizadores, que são animais como abelhas, como beija-flor, atraem. De que forma que ela atrai? Então a flor fabrica no seu interior aqui, fabrica o néctar, que é um líquido açucarado, que vai então atrair os animais para sugar o néctar e se alimentar. Por exemplo, o beija-flor, ele chega aqui na flor, ele põe o biquinho dele aqui, o biquinho, e vai sugar o néctar no interior, e nesse processo ele encosta a barriguinha dele aqui, a barriguinha, as anteninhas, que são estruturas masculinas. Vejam, aqui nessa flor eu vou ter dois tipos de estruturas. Eu vou ter a masculina aqui e vou ter a feminina aqui no meio. Alguns grupos de angiospermas possuem flores com estruturas masculinas ou só femininas. Mas a grande parte desse grupo possui flores com as duas estruturas coexistindo, tanto masculinas como femininas, tá? Que até alguns citam como hermafroditas, embora esse termo não seja tão adequado para as plantas. Então, eu tenho aqui o grão de pólen, que é o esporo masculino. Então, o beija-flor ele vem aqui, suga o néctar da folha, da flor, e vai encostar a barriguinha dele aqui nessa antena. Então, na barriguinha dele fica um monte de grão de pólen. Ele vai voando, né, para uma outra flor. Na outra flor, eu vou ter, então, de novo, a estrutura feminina. O grão de pólen ele pode cair nessa parte feminina aqui. Então, voltando aqui, ó, o grão de pólen está aqui redondinho, e ele vai germinar e forma-se um tubo. Então, o tubo ele germina. No interior dele aparecem então os núcleos espermáticos, tá? Que é o gameta masculino. O núcleo espermático ele vai entrando aqui, ó, né? Nessa parte do ovário da flor. Que veja, ó, vamos voltar para o desenho aqui, ó. Esse é o ovário da flor, ó. O pólen germina aqui, forma-se então um tubo polínico. Então, o núcleo espermático ele vem e vai ter a fecundação aqui no ovário, no óvulo da flor. Tá? A fecundação ocorre no núcleo espermático com a oosfera. Então, dessa fusão, eu vou ter a formação de uma semente. Tá? Aí, o ovário da flor, aqui o ovário, ó, ele cresce, as paredes se desenvolvem e as paredes se tornam, então, um fruto. Veja, o fruto não estava existente, então, nas gimnospermas. Nas gimnospermas, eu tinha lá o pinhão, né, que é a semente do pinhão do Paraná, e o máximo que acontecia era os pinhões ficarem unidos formando a pinha, mas não tinha uma proteção da semente em cima disso. Aqui não. Aqui eu tenho então a fecundação, a semente, né, o embriãozinho no meio, e o ovário ele vai se desenvolver e forma-se o fruto. E o fruto tem uma função muito importante. Por quê? A gente sabe que não é legal que as plantas cresçam próximas uma das outras, porque elas podem competir por nutrientes do solo, por sais minerais. Então, quanto mais espalhadas as árvores estiverem, para elas, muito melhor. Então, o fruto, no caso, o que ele faz? Ele vai atrair os animais para comerem. Então, o fruto realmente é uma estrutura para servir de alimento para os animais. É de propósito. Então, o animal ele ingere o fruto, consequentemente, ele ingere também a semente. De certa forma, o sistema digestório do animal ele vai digerir a parte carnosa do fruto, mas muitas vezes não digere a semente. O animal se locomove para um lugar distante, né, outro local, vai eliminar as fezes. Nas fezes, eliminam junto as sementes. Então, vejam, eu vou ter a semente, que vai ter o embrião, eu vou ter as fezes, que de certa maneira vai adubar aquele solo,
Então eu vou ter a germinação da semente. Lógico, também tem que pensar em condições adequadas de clima, umidade, tá? Então eu vou ter uma planta germinada no local distante da outra, impedindo que elas possam competir então por nutrientes. Então isso é muito importante. E lembrando, os frutos se originam do ovário da flor, tá? E não de outra parte. Aqui embaixo eu vou ter receptáculo, pedúnculo floral, não é o caso. Algumas estruturas que nós achamos que é fruto, que são frutos, mas não são, tá? Então vamos citar aqui agora no outro slide. O caso do caju. O caju é um fruto. Não, o caju é um pseudofruto. O fruto verdadeiro, ele é a castanha. E por que acontece isso? Voltando aqui, ó. Fruto é a estrutura que vem do ovário da flor, aqui, ó, o ovário. Então, no caso aqui do caju, a castanha vem do ovário, tá? E aqui de baixo, ó, a parte carnosa do caju, ela vem das partes que mais abaixo. Então, quer dizer, a parte carnosa não é o fruto verdadeiro, mas sim a castanha. Da mesma forma, eu tenho aqui na maçã. A maçã, a parte que nós gostamos de comer, mais molinha, ela é o pseudofruto. Aquela parte mais escurinha aqui no meio, junto com as sementes, ela é fruto verdadeiro e muitas vezes nós descartamos, não comemos, jogamos no lixo. Alguns comem, né, a maçã totalmente, mas outros não. Então, o que acontece? Essa parte aqui externa é o pseudofruto. Essa parte aqui interna que veio do ovário da flor é o fruto verdadeiro. No morango também, mesmo caso. O morango aqui, ó, eu tenho aqui o pontinho, o fruto com a semente, ó. Então tem um fruto aqui, um fruto aqui, um fruto aqui. E no geral o morango ele é o pseudofruto, porque a parte carnosa dele, que dá o sabor maior, ele não vem do ovário da flor. Tá? Então vejam, isso muitas vezes confunde a pessoa do que é fruto e o que é pseudofruto. Tá? Aí, gente, então, estamos finalizando a aula. Eu peço que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar no WhatsApp, no Facebook, no Classroom. Lembrando que os links dos vídeos do YouTube que eu gravo aqui para vocês, eu coloco no WhatsApp, mas também põe no Classroom. Caso haja alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. Ou mesmo no chat do aplicativo Centro de Mídias também, fique à vontade para colocar dúvidas, me chamar no particular, não tem problema. Tá? Em tempos de trabalho remoto, acho que é importante um ajudar o outro. Tá? Então espero que fiquem bem, uma boa semana, e na semana que vem a gente conversa sobre as atividades que virão. Tá? Ótima semana para vocês!